Olá, meus amigos. Hoje a conversa é com um grande amigo, parceiro da Guto Assessoria, ele que é um dos mentores e um dos principais doutores em nutrição animal. Hoje a conversa é com um grande amigo e parceiro, Dante Pazanese Duarte Lana, está aqui à minha direita. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse para quem ainda não o conhece, né, sendo um parceiro espetacular e faz muito pela nossa pecuária brasileira. É um prazer muito grande estar aqui, Guto. Muito obrigado pelo convite para a gente conversar. Então, eu sou professor aqui na Exalc, na área de nutrição animal, e fiz o meu formação, eu sou agrônomo, depois fiz meu mestrado em nutrição animal na área de exigências nutricionais, depois fiz o meu PhD na Universidade de Cornell, fiz meu pós-doutorado também na Universidade de Cornell, em Nova York, sempre focando na parte da energia, né? Bioenergética, entendendo nutrição de ruminante e como que os animais usam os alimentos e a eficiência com que eles usam os alimentos, né? Então, esses estudos que você menciona aqui nas gaiolas foram o início do meu mestrado. Também quando eu fiz o estágio ali nas gaiolas com o professor Celso Boim, uma das maiores autoridades em nutrição animal, e sempre que a gente reflete sobre a nossa vida, a gente reflete sobre o esforço dos outros, porque eu acho que o sucesso nosso muitas vezes é do esforço dos outros. E o professor Celso Boim foi uma pessoa genial que iniciou esse trabalho das gaiolas, onde você ajudava lá como estagiário, eu também, depois no mestrado, e dali saíram duas linhas de pesquisa muito importantes para nós. Uma de eficiência de conversão alimentar, que começava lá atrás, e a outra do desenvolvimento dos softwares de nutrição animal, que hoje são utilizados pela maior parte das empresas de produção de rações, dos confinamentos, que é o RLM, né? Ração de lucro máximo, que foi idealizado lá em Cornell e aqui na Exalc ao mesmo tempo. Então, essas duas linhas de pesquisas, uma voltada mais à nutrição e a sua ligação com genética, quer dizer, como é que a gente pode achar genética boa para eficiência de conversão, que é o que o produtor está buscando. E a segunda parte é como nutrir um animal geneticamente superior para produzir muito mais carne. Então, sai desses experimentos, essas duas linhas de pesquisa, e faz 27 anos que estamos aqui buscando o animal ideal e aprender um pouco sobre isso, né? Isso é legal. Agora, professor, eu vi, a gente lê e vê muitas matérias, né, sua principalmente. Semana passada nós tivemos com o nosso grande amigo o Alexandre Mendonça de Barro. Foi a primeira entrevista solta, né, para todo mundo aí saber um pouquinho da economia. E eu vi uma matéria muito interessante sua, que eu queria que você falasse um pouquinho para todo o pecuarista de todo o Brasil, que foi como seria uma validação do crescimento de novilhas de reposição em fazendas comerciais no clima tropical. Agora você complicou ainda mais a coisa, né? A gente já tinha falado de genética e nutrição, cada um desses é difícil, os dois juntos, difícil. Agora você pôs economia, né? E aí tudo que a gente fala hoje tem que ter esse aspecto de uma interação. Então, genética, nutrição e economia. E o assunto, né, que você menciona, novilhas, e a gente publicou muito sobre isso. Primeiro, as pessoas não entendiam o que era precocidade, né? Então, há 20 anos atrás, eu fiz uma série de palestras, a Associação do Novilho Precoce pediu para que nós fizéssemos, o professor Bento estava associado, e a primeira coisa era explicar para as pessoas o que era precocidade,
Ninguém entendia. Entendia precocidade como um animal pesado à idade jovem. Então você pegava um Chianina, ele era pesado à idade jovem, mas era um animal tardio, grande. E as pessoas achavam que ele era precoce, porque ele pesa 300 quilos na desmama. Então é precoce. Não, não é precoce. O Chianina, o Marquidiana, são animais tardios, que vão dar acabamento lá na frente e tal. Então, primeiro é entender que precocidade não é só peso à idade jovem. E nos casos das novilhas, é mais claro isso. É o animal ser sexualmente precoce, ou seja, ele estar iniciando sua vida produtiva mais cedo. Então, a gente vai ficando mais velho, né? E a gente entendia aquela novilha que paria aos 3 anos de idade. Lá, quando a gente começou, era muito comum. E aí a gente vem trabalhando para a novilha ser mais precoce. Agora, a gente tem que entender o cliente que vai usar esse touro que tem a genética da precocidade sexual. Qual é o desafio dele? Porque existem muitos sistemas de produção de novilhas precoces com ração. Porque o indivíduo vai vender uma novilha no leilão a 10, a 15, a 20 mil reais e ele pode alimentar e é econômico. É viável. Mas é viável. Mas nós temos que pensar em quem vai usar o nosso touro. E esse pessoa está lá no Mato Grosso, está lá no Acre, está lá no Tocantins, no Pará, e nós temos que produzir uma novilha que naquelas condições e sem muito trato, ela seja precoce. Tem condição de ser precoce sexualmente e como primípara, né? Aquela primeira cria, ter um bezerro razoável e tudo mais. E reconcila. Porque hoje o trabalho, vamos falar, falando no melhoramento genético, né, já são desafiados, acho que quase que de 80% das novilhas super precoces, os machos também sendo coletados sêmen, né, precocemente aí de 9 a 12 meses de idade, considerado como precoce, e foi bem que você salientou. Aí nós temos que ver as novilhas comerciais, que é onde você explanou muito bem, nos trópicos, né? Ele está levando um touro melhorador precoce para ele, né? Então o gene ele vai transmitir. Agora, as condições climáticas, né, que vão dizer se ele pode ou não desafiá-las precocemente. Eu acredito que nós precisamos, junto desse touro, trazer a informação, trazer a assessoria de um nutricionista, de um bom zootecnista, de um bom especialista em forragens, para um manejo de pastagens, eventualmente um creeper em certas épocas do ano, para que essas novilhas, enquanto primíparas, tragam esse benefício da genética. Então, se você entrega o touro e numa condição desafiadora, você vai ter um insucesso para aquele pecuarista. Então, nós temos que pensar, olha, nós temos que entregar o touro e o conhecimento para que ele trate essas novilhas de uma maneira diferenciada. E não pode ser ração, porque não é ração que vai... O indivíduo que tem lá 1.000, 2.000 novilhas dessas, primíparas na sua propriedade, ou mesmo 100, ele às vezes não tem essa condição de cuidar delas. Então, existem outras práticas, mas manejo de pastagem, sal mineral adequado, correto ao ano inteiro, manejo da fornecimento, não adianta comprar um sal bom e o peão não fornecer, não tiver uma auditoria de fornecimento, e depois aí algumas ferramentas que podem ser usadas em momentos críticos, têm que ser usadas
para um animal mais exigente, extremamente precoce. E aí você vai ter a produtividade sendo realizada na prática, né? Virando a parte econômica aí, que é fundamental. Bacana. E aí eu lendo também e vi um assunto muito interessante, né? O que fazer, né, para termos um eficiente abate, né, de animais jovens da raça Nelore? Isso os produtores hoje brasileiros realmente estão dando um show, né? E eu acho que é clara aí essa melhoria, seja no sistema 100% a pasto. Eu acho que houve uma melhora muito grande usando proteinado, muitas vezes, o mesmo mas manejo de pastagem adequado, e depois a incorporação do confinamento na fase final. Então, com a genética que nós temos hoje de animais muito melhores, né, o manejo adequado de pastagem com um período de suplementação final tem sido extremamente eficiente em produzir animais Nelores. Então temos esses lotes de abate de 20 arrobas, 21 arrobas, 22 arrobas, que eram incomuns e hoje se tornando muito comuns, que é essa associação genética melhor com qualidade da nutrição melhor. A questão mais crítica do Nelore, em termos de eficiência, de determinação e acabamento, é a seguinte. Quando hoje nós usamos o animal inteiro no final, e uma vasta maioria de empresas começou a usar o animal inteiro, nós temos um animal maior, com taxas de ganho maior, mais eficiente na conversão alimentar, mas com um acabamento pior. Né? Então, isso é uma discussão muito grande. Então, quando eu comecei a dar assessoria para o Bertin, e nós montamos todos os confinamentos, que hoje são lá da JBS, depois foram para a JBS, nós tínhamos uma determinada época lá, montamos ali os confinamentos, Mozarlândia, Lins, tudo isso nós fizemos para o grupo Bertin na época. E eu lembro que eu estava com um dos irmãos Bertin e antes ele quis visitar alguns dos confinamentos que nós tínhamos projetado. E fomos num confinamento muito bonito, 70 mil cabeças, de um cliente nosso. E ele falou, gostei desse confinamento, muito bom. Só tem um problema, aquela coisa entre as duas pernas dos bois. Tinha que castrar todo mundo. E era a ideia, a visão dele, porque ele queria qualidade de carne, como o Bertin. Montamos os confinamentos e logo 2, 3 anos depois tínhamos 100 mil bois no coxo, tudo inteiro. Porque os confinamentos Bertin, eles tinham uma análise de lucratividade própria, independente do frigorífico. E eles perceberam que para o confinamento ser viável, o animal inteiro era muito melhor. Então veja o conflito dentro de uma mesma empresa que tinha 5 plantas de abate frigoríficos, e aí começamos a montar os confinamentos de grande porte, e ali ficava aquele conflito. É muito mais eficiente a conversão alimentar, o peso de carcaça, tudo melhora com o animal inteiro, mas o pH e o acabamento sofrem, e a qualidade de carne para exportação sofre. Então, a pecuária, na parte de eficiência, de terminação do Nelore, ela é um desafio de unir esses dois lados. Quanto mais magro é o animal, mais eficiente ele é na conversão alimentar. Quanto mais gordo e também tem a questão da castração, ela não só faz o animal ficar mais gordo, melhor acabado, como também melhora o pH da carne, por outras razões que não só
a quantidade de gordura. Então a castração tem um benefício além de transformar o animal em mais gordo. Agora, com o animal inteiro, o que o pecuarista pode fazer? Estender o período no coxo até que ele tenha mais acabamento, né? Isso é uma prática que você pode fazer para o animal inteiro, só que ao fazer o animal inteiro engordar e ficar muito tempo no confinamento, você perde um pouco da eficiência alimentar que ele tem. Então, é um desafio constante e eu acho que a solução é uma só. O frigorífico tem que pagar pela gordura. Ele tem que pagar pela qualidade. E aí a coisa entra no eixo. Aí você fala o seguinte, eu quero produzir animal de qualidade, eu vou castrar, eu vou perder eficiência, eu vou perder taxa de ganho, mas eu vou ser pago e a premiação vai ser interessante por causa disso. Agora, uma pergunta. Nós não temos nem um material, no termos de nutrição, que a gente consiga colocar essa gordura desse animal inteiro? Sim, sim. Para chegar junto de alta energia, mas como ele tem os hormônios, né, a testosterona, do animal os inteiro, androgênios, não tem, você pode fazer o que você quiser em termos de colocar energia na dieta, que no mesmo tempo jamais você vai conseguir, nem no mesmo peso. O animal inteiro vai ter que ser 70, 80 quilos mais pesado para estar na mesma composição corporal, mesmo percentual de gordura na carcaça. Ele vai pesar 80 quilos a mais. 80 quilos a mais. No caso do Nelore, 70, 80 quilos, pelos nossos experimentos aqui. Para colocar ele igualado ao boi castrado. Exatamente. Isso é bacana. Nós matamos mais de 1000 animais Nelore em cima de uma folha de plástico e moemos o animal inteirinho, com osso, com cabeça, com patas, tudo, para saber exatamente quantas gramas de gordura tinha na carcaça, no couro, nos ossos. Nós fizemos a moagem completa para medir a composição química dos animais, com 300, 320, 330. Fomos abater no animal, fazendo a curva crescente de deposição de proteína, de gordura. E esse é um trabalho que custou milhões de verba pública aqui na Exalc, e hoje a gente conhece essas curvas do macho inteiro, do macho castrado, e que são a base dos softwares de exigência que a gente põe à disposição do mercado. Muito bacana. Aí a gente linkando essa questão, aí vem, né, quais são os efeitos, né, que causam, né, essa suplementação nas características da carcaça. O rendimento dos cortes, né? O que causaria? O que a gente pode mudar, né, com a suplementação, né, esses efeitos melhores nos cortes das carcaças? Foi o que você acabou de falar aí, né? A gente consegue igualar, suplementando, tratando mais, e assim a gente consegue melhorar os cortes. Eu acho que a primeira coisa na questão de rendimento de cortes, né, você tem um efeito que eles chamam quadrático, ele sobe e depois cai. À medida que o animal vai ficando, vai crescendo, o rendimento de corte sobe. E depois que o animal começa a engordar demais, esse rendimento cai. Tá? Então, um animal extremamente obeso, né, você tem uma apara muito grande de gordura, e aí o rendimento no peso, sobre o peso vivo começa a cair. Então, há um ponto ideal. O animal inteiro é sempre melhor que o castrado no rendimento de carne o tempo inteiro. E aí entra também o ultrassom, né? Trabalho que a gente vem fazendo lá
em vários lugares, que é geneticamente identificar os animais que têm uma maior porcentagem de músculo em relação a ossos e gordura. Então, esses animais nós identificamos são geneticamente superiores. Então, seja o animal inteiro, ele é superior ao castrado em rendimento de carne, mesmo a mesma composição, tá? Então, aquele animal 80 quilos, que eu falei 70 quilos mais pesado, que tem a mesma composição do castrado, mas tem mais rendimento de carne, tá? De cortes. E, ao mesmo tempo, nós temos no animal geneticamente superior, que tem área de olho de lombo maior, que foi selecionado através de anos de uso do ultrassom, esse animal tem um rendimento também superior, né? Bacana. Nós sabemos que existe também o uso de anabolizantes, mas hoje isso é proibido, é permitido para suínos, é proibido para bovinos. O zilpaterol, por exemplo, é um beta-adrenérgico. Se você usar, você aumenta o rendimento de cortes e principalmente dos cortes de alto valor. Ele aumenta contra filé, ele aumenta o filé mignon, ele aumenta o traseiro mais que o dianteiro, aumentando bastante o valor da carcaça. Nós fizemos experimentos, mostramos isso claramente, porém esses produtos não são liberados para uso na pecuária brasileira. Isso aí eu já tinha visto falar muito e é proibido. Agora, meu amigo, a especialidade que assim, o pessoal do PO tem usado muito e ainda há muita divergência. Nós conversamos, você foi dar uma palestra para a gente no Mapa da Genética uns anos atrás, foi uma maravilha, uma discussão saudável. E saber se a gente teve algum avanço, né, sobre a eficiência alimentar, sobre o grão safe. Então é o seguinte, quando eu comecei a falar de eficiência alimentar, fizemos os 2 primeiros trabalhos no Brasil com eficiência de conversão alimentar, de consumo alimentar residual, famoso CAR, e começamos o trabalho e ali no final da década de 90, em 2000, na reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, eu fiz uma palestra e eu fui muito criticado na época. O pessoal ficou, que é isso, eficiência de conversão alimentar, que loucura, não sei o que e tal. E na época eu mostrei, e eu entendia que a gente tinha que buscar entender a genética da eficiência de conversão alimentar, tá? E trouxe esse assunto. E na época houve muita incompreensão. Aí passaram-se 5 anos, algumas pessoas acho que entenderam isso como uma aposta de ganhar dinheiro. Eu vou sair na frente e vou fazer o animal de conversão alimentar. Enquanto a gente estava fazendo os primeiros experimentos. E essas pessoas saíram querendo vender touro baseado nisso, antes dos experimentos terminarem. E já nos primeiros experimentos, nós mostramos que o animal de melhor CAR é um animal mais magro, é um animal com menos acabamento, é um animal com menos marmoreio. Então, qual foi? E aí eu acendi uma luz. Eu que tinha trazido o assunto, que estava estimulando todo mundo a fazer, falei, pessoal, calma, não é a hora de fazer a seleção genética antes da gente entender como nós vamos evitar a correlação genética com coisas que são negativas. E aí começaram a sair experimentos na Austrália, mostrando uma correlação negativa entre os animais melhores para eficiência alimentar e reprodução. Saiu dos Estados Unidos também uma correlação negativa. E foram saindo as correlações negativas com acabamento. Então, animais eficientes
eram como o animal inteiro, mais magros. Então nós estaríamos emagrecendo o rebanho, a genética Nelore, que já é um animal relativamente magro. Um animal tardio, grande. Exatamente, a gente começava a ver que esses animais ganhavam a prova. E a outra coisa era que o consumo alimentar residual selecionava animais de baixo ganho. Às vezes você tinha animais de ganho muito baixo, mas que eram eficientes, que comiam muito pouco. Nós não queremos um animal que coma muito pouco. Você não quer um carro que anda a 60 por hora e gasta pouca gasolina. Você quer um animal que faça 110 na pista, porque é a velocidade. Não adianta ele andar 60 e consumir nada. Você não quer uma romizeta. Você quer um carro normal. Então Então começamos a identificar os problemas. Mas aí o pessoal já estava comprando grow safe e fazendo as coisas sem o devido cuidado. Então, eu acho que hoje há uma consciência maior. Eu acho que eu dei um monte de palestras nesse sentido. Outras pessoas começaram a fazer pesquisa, a achar dados como os que a gente tinha achado no começo, essa correlação, e falaram, peraí, eu posso usar o grow safe, eu tenho que identificar eu posso identificar animais eficientes, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, desses animais eficientes, identificar os tardios, identificar os que são muito magros, que têm problema de acabamento. Tá? Então, é o uso de várias características ao mesmo tempo. Se alguém selecionar fechado para eficiência de conversão alimentar, sem os devidos cuidados, ele terá problema. Então, às vezes o pessoal aqui no laboratório, meus alunos de doutorado, pós-doutorado, professor, você criou um monstro, sabe? Mas não é. É algo bom, só que tem que ser feito, tem que conhecer o que está fazendo. Porque na hora de eu analisar um touro, se você pega um touro, chega na hora da sua venda, se ele for grande, tardio, sem acabamento, ele não tem valor nenhum. Então ele tem que ser um animal que tem uma estrutura de mediana, né, precoce, com que seja um animal comprido que tem acabamento. Esse é o animal que tem um valor agregado. E a gente viu isso, né, em alguns desses programas que o pessoal, eu quero o top 01, top 01, e vimos alguns animais muito esquisitos como resultado, né? E onde se esqueceu que havia DEP para mais do que uma coisa só. Né? Então, aí a gente começa a procurar um animal. O que não pode também é o indivíduo falar, eu estou selecionando para 15 características. Porque se ele estiver selecionando para 15 características, o progresso genético é muito baixo. Então, eu digo assim, você tem 4 ou 5 coisas muito importantes. Começamos pela precocidade sexual da novilha, acabamento, taxa de ganho de peso sempre vai ter muito importante, né? E aí vem a conversão alimentar ao final disso aí. Isso é muito bacana, porque a gente, lógico que a gente veio falar muito, hoje nós estamos com um problema um pouquinho do peso ao nascer, devido ao tamanho do Nelore, o tamanho que nós chegamos e buscamos. E hoje, você acabou de falar, para ele ser um 01, ele tem que ser um animal que pese, grande, que tenha 30, 40 quilos sobre ano, senão ele não é um 01. Então, às vezes, e fazendo esses testes de eficiência alimentar, ele é um animal grande. Foi o que você acabou de dizer aí. Então, para a gente ter um animal grande que tenha acabamento, realmente é um negócio difícil, mas então tem que se buscar um equilíbrio. E eu acho que nós temos que buscar um Nelore um pouquinho mais comprido, porque tamanho nós já conseguimos. Sim. Peso, por tamanho, nós já conseguimos. Sim. Então acho que a gente tem que buscar ele um animal um pouco mais comprido, para ele pesar mais. Como um Angus. Um Angus é baixo, peludo e pesa. Isso. Né? E um pouco mais de músculo. O efeito do zilpaterol, que eu falei, do beta-adrenérgico, nós temos que fazer isso através de genética. É isso aí.
Doutor, foi muito bom estar aqui, né, na sua casa, onde formou, onde estudou, onde ensinou N alunos e pessoas. Isso foi uma contribuição para a nossa pecuária brasileira. É de uma importância mundial, na verdade, né? O professor deu aula fora do nosso país, né? Está sempre alicerçado por grandes professores. E é um prazer poder eu aqui dar assessoria dentro da sua propriedade, né? Que é o Nelore DP, junto com o meu amigo Fernando Manicardi. Estamos juntos acho que mais de 12 anos. Começou a parceria lá no Canal do Boi e hoje nós estamos juntos lá com o Lourenço da Central Leilões. E você poder me receber na sua casa aqui de... Quantos anos aqui de pesquisa? Aqui são 27 anos como professor, 28 vai fazer agora. E antes disso eu trabalhei aqui 2 anos no mestrado, 5 anos na graduação, quer dizer, são muitos anos aqui, 30 e tantos anos de trabalho. E como você disse, eu acho que o interessante é o grupo. Eu mencionei o professor Boim, que foi meu primeiro mentor, e a quem eu devo. O professor Bauman, que foi um grande mentor em Nova York. E é o esforço dessas pessoas, de todo mundo que trabalha aqui, o esforço dos mestrandos, dos doutorandos, dos estagiários, pós-doutorandos, pesquisadores da Embrapa, do Instituto de Zootecnia, que encamparam as nossas ideias no desenvolvimento. E óbvio que tem muito, né? Você mencionou do Nelore DP, do meu avô, né? Depois do meu pai. O fato de eu ter me criado uma fazenda, dos 10 anos de idade, 8 anos de idade, tá lá num cavalo, levando animais para cima e para baixo. Hoje, isso acho que fez toda a diferença do aprendizado dos capatazes que passaram por lá. Eu entendo que você tem que entender da indústria pecuária, mas se você com 8 anos não andou a cavalo, com 14 anos não laçou boi, não entendeu o que é curar um umbigo. Então, quando eu cheguei aqui aos 17 anos de idade, eu tinha, sei lá, mais de 10 anos de experiência com gado de corte e na fazenda. E é bom você ir para a parte de pesquisa, e há desconfiança dos dois lados, né? Eu vivo dos dois lados, então tem o pecuarista que tem muita desconfiança com o pesquisador professor, será que aquelas coisas funcionam? E do outro lado também o pesquisador, o pecuarista devia fazer isso, o cara não sabe fazer aquilo, mas ele não sabe como é que é lá na prática. Vamos fazer um resumo. Coisas é difícil. Qual é o tamanho da pecuária DP hoje? Só para o pessoal entender. Não, hoje nós temos ali... O tamanho da pecuária e quantas unidades de animal nós temos dentro da pecuária DP hoje. Nós temos ali 200 hectares, 1.500 cabeças, né? Num sistema super interessante de integração lavoura-pecuária e os pastos, né? Então, para o pessoal entender que em 200 hectares é 1.200 unidades de animal. Para vocês entenderem que se consegue. E quem não conhece o Nelore DP, vale a pena ir até lá conhecer, no Paraná, que é uma fazenda maravilhosa, né? Formada ela à base de Tifton, né? E tem outro capim também? Tem Tifton. Hoje tem também a Brisanta, né? E Mombaça. E criador de cavalo da raça quarto de milha. Isso é uma herança do meu pai, que é um apaixonado pelo quarto de milha e um apaixonado pelo Nelore. Em 64, quando nasci, ele iniciou, né, o trabalho com o Nelore, em 71 com o cavalo, e essa é uma herança que a gente tem que trabalhar muito. E ajudou muito na pesquisa, e agora a gente volta e aplica as coisas e vê o que funciona, né? Para poder produzir uma genética
de Nelore que realmente atenda aos clientes, né, ao pessoal que está na área comercial, na prática. Esse critério, como é que se diz? Vamos chamar assim de sistemático, mas isso começou em 2003, quando eu vendi 2 reprodutores para o seu Amadeu. Ele fez eu acordar durante 3 domingos de manhã, quando eu morava em Paulínia, e ele fez eu passar para ele nós passamos 15 touros, que eu falei, isso aqui são os melhores. Aí dos 15 nós deixamos 10, do 10 nós deixamos 5, e no último domingo ele ficou com 2 touros. Ele é muito criterioso, meu pai era um fenômeno. Por isso que tem um gado espetacular, tem uma criação de cavalo quarto de milho espetacular, tudo que fez muito bem feito, e você... Meu pai, ele gostava de curral, de olhar os animais, de entender. Então eu acho assim, cada um traz uma contribuição fantástica. Como eu disse, a gente é o resultado do esforço dos outros. É isso que todo mundo se esforça e a gente acaba se beneficiando. Isso que é o bacana na pecuária. Tanta gente trabalhando, como eu disse, desde os pós-graduandos. Não falei do meu pai, mas meu pai realmente foi um pioneiro ali tudo que ele colocou de base, né, é a base para a gente poder construir hoje o que está tanta gente dedicada a isso, inclusive com a assessoria de vocês, né, do Fernando Manicardi, né, e o Bento, o professor Bento, que tanto nos traz conhecimento. Então, como eu disse, é esforço dos outros. É isso aí. Foi um prazer, muito obrigado pela aula, né? E vamos levar para os nossos amigos aí assistir, que isso é muito importante para a nossa pecuária nacional. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer é todo meu.